Vem cá, você é cristão? Você congrega em uma igreja? Quem que é o dono da sua igreja? Isso é uma pergunta que eu recebo muito. Eu vou mostrar para você um vídeo, vou gravar a tela do meu notebook aqui, vou botar um vídeo para você. E um pastor deu uma resposta maravilhosa, melhor do que a minha. Nós vamos ver junto aqui. Fique comigo até o final. Vamos lá, será? Será que o pastor pode ser dono da igreja? Vamos ver aqui. Vai. Posso fazer uma pergunta que talvez nunca fizeram na sua igreja? Faça. Pastor pode ser dono da igreja? Cara, então, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Vamos lá. O pastor, ele pode ser dono da igreja? O pastor, ele é dono da igreja. Só que o que você tem como igreja não é o que a Bíblia tem como igreja. Para você que está me vendo, igreja é aquela 4 paredes que tem um microfone, tem um monte de banco, ar-condicionado. Para você que é igreja, onde você presta culto a um Deus. Vai lá uma vez por semana, no domingo, fica lá sentado ali 1h30, 2 horas, canta, chora, dá uma grana ali, toma um suquinho de uva, come um pedacinho de pão. Para você aquela igreja tem dono. Aquela igreja tem um CNPJ, e o CNPJ está no nome de alguém. Agora, a igreja verdadeira de Cristo, essa igreja é CPF. Essa igreja não tem o nome de Assembleia Católica, Batista, não. Essa igreja tem o nome de Wanderson, Miguel, Márcia, Lonan, Wandela. Diferente. Vamos ver. Se a resposta for sim, então alguém vai ter que apagar uma frase da Bíblia. Em Mateus 16:18, onde diz: edificarei a minha igreja. Reparou? Minha igreja. Jesus não disse a igreja do pastor, a igreja da convenção, a igreja da família, a igreja da denominação. Ele disse minha igreja. Então por que tanta gente fala minha igreja, meus membros, minhas ovelhas? Porque confundir um pastor... Não confundiram nada. Usurparam. Os pastores hoje se sentem dono. Eu tô falando pra você que eu já fui constrangido a respeito disso. Congregava na igreja batista, né? E tinha um colega que ele era pastor de uma outra igreja. Inclusive, na época eu trabalhava de pedreiro, eu construí essa igreja. E a igreja batista, ele tava me constrangendo em dar dinheiro. Ladrão e salteador. O pastor da igreja batista estava me constrangendo. Eu ficava constrangido, cara. Porque literalmente eles estavam enfiando a mão dentro do meu bolso, praticamente. Eu falei assim, caraca, não vou continuar essa igreja aqui não, cara. Ele constrangia os membros que não dessem dinheiro. Aí eu falei, não, vou pra outra. Cheguei lá na outra e falei, ô pastor, Elan, eu vou congregar aqui. Pode ser? Tal, porque ele falou assim, tá, mas você tá congregando onde agora? Ah, tô congregando lá na igreja do pastor André, na Batista. Aí ele falou assim, tá, mas você pediu permissão pra ele pra vir pra cá? Eu falei, mas ele não é meu dono não. Ele olhou pra minha cara assim, assustado. Aí eu falei com ele, peraí. O Deus que está lá no André, na Batista Renascer, é diferente do Deus que está aqui na sua igreja, pastor? Ele ficou sem graça. Ah, tá, mas pode vir. Pastor com proprietário. Porque ele se sente dono disso. Literalmente. E agora eu vou tocar numa ferida. Se pastor é um dom dado por Deus, Efésios 4:11, como pode um homem virar pastor apenas porque alguém votou nele? Ou porque herdou a igreja do pai, porque foi indicado por um líder, porque terminou um curso? Dom espiritual não se fabrica, dom espiritual Deus concede. E tem outra coisa, muitos líderes passaram a acreditar que podem decidir quem continua sendo irmão em Cristo. Se concorda com tudo, então ele é fiel. Agora, se ele pergunta, é rebelde, se pede contexto, é herege, se discorda, vira problema, parece... Ó, deixa eu falar pra vocês. Existem 2 tipos de pastores. Vocês têm que entender, pelo amor de Deus, gente. Não é difícil não, gente. Existem 2 pastores na Bíblia. Ou melhor, não na Bíblia, né? No nosso cotidiano. Na Bíblia existe um pastor. Melhor, existe 2 também. Jesus Cristo, bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas. E quem tem um dom de pastorear. E existe o pastor de ovelha.
que era Davi, literalmente, tá? Tá, mas vamos lá. O pastor verdadeiramente bíblico é esse aqui, ó. Igual que o rapaz aí do vídeo falou. Está em Efésios capítulo 4, versículo 9, 10, 11. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para, dons, tá? Para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. É dom. Então, eu sou um pastor. Não é que eu sou pastor. Eu tenho um dom de pastorear. É diferente. Existe o pastor Jesus Cristo, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Eu não vou dar a vida pelas ovelhas. Eu dou a vida pela minha família. E existe o dom de pastorear, que é o meu caso. É o que está em Efésios. Qual que é a diferença de um do outro? O pastor hoje de igreja, André Valadão, Valdemiro, esse que você conhece, o seu pastor da sua igreja, ele não tem um dom de pastorear. Ele é pastor de profissão. Qual que é a diferença do dom de pastorear e do pastor de profissão? O cara que é pastor de profissão, ele vai ter um templo, ele vai ter membro, vai ter ovelha. As ovelhas é dele. Ele vai tirar dinheiro, ele vai mandar, ele vai falar o que você come, o que você veste, o que você bebe. É ele que decide a sua vida. Porque você pertence a ele. Você não pertence a Jesus Cristo. Você dá o dízimo para quem? Para Jesus não, você dá o dízimo para ele. Você sustenta ele. Você obedece ele. Às vezes a Bíblia fala uma coisa e ele fala outra. Você não obedece, você obedece ele. Você dá dízimo. Você não usa calça, você usa saia. Essas coisas. Então, o pastor de profissão, cujo é o seu dono, tá? Que queria ser o meu também, na época que eu falei, diferente. Agora, qual que é a diferença de mim, que tenho um dom de pastorear? Eu não tenho ovelha. Eu não tenho aprisco. Eu não tenho templo religioso. Eu, como pastor de dom dado por Deus, a minha obrigação é levar você que está me vendo até o bom pastor. Aí nós vamos vir aqui, ó, em João, capítulo 10. João 10. Jesus, o bom pastor. Aqui, quando você ler aqui, você vai perceber que Jesus, ele é a porta do curral, ele é o curral das ovelhas, ele é o bom pastor das ovelhas. A minha obrigação como dom de pastoreio é mostrar para você o caminho, mostrar para você o Cristo. A Bíblia não fala que o caminho é estreito, difícil de achar, o caminho de chegar até Jesus, o caminho do céu é estreito, difícil de achar. A minha obrigação é mostrar para você o caminho é Jesus. É mostrar a porta do curral das ovelhas. Você é uma ovelha, mas não é minha ovelha não, é ovelha de Cristo. Quando você está dentro de um templo religioso, 4 paredes, você não é ovelha de Cristo, você é ovelha do pastor, ele é seu dono. Diferente, você prestou atenção? Então vamos lá. Quem tem um dom de pastoreio e de pastorear igual eu tenho a obrigação de te mostrar o caminho. Eu não posso seguir o caminho com você. Eu só posso mostrar o caminho é Jesus. Por que eu tenho que te mostrar? Porque o caminho é estreito e difícil de encontrar, como a Bíblia fala. Mas, se eu fosse um pastor de profissão, cujo Deus não faz parte de mim, você seria meu. Eu seria o seu dono. Eu ia te prender dentro de 4 paredes. Ia te dominar. Ia te obrigar a fazer o que você talvez nem queira.
que alguns transformaram o púlpito num tribunal. Usam o microfone para constranger, para intimidar, para perseguir, até a pessoa ir embora. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quem acrescenta pessoas ao corpo de Cristo? Em Atos 2,47 diz: e o Senhor lhes acrescentava, dia após dia, os que iam sendo salvos. Quem acrescenta? Quem acrescenta é o Senhor. Então quem é o pastor para expulsar do corpo de Cristo quem Cristo recebeu? Então uma pessoa pode sair de uma denominação e continuar pertencendo. O que eu falei no começo. Eu saí de um porque eu não estava satisfeito. Eu estava sendo coagido. Estava sendo roubado, melhor dizendo. Fui para o outro. É tipo, caí da brasa, fui para o braseiro. Não é que caí do espeto, não, nem, como é que é o ditado aí? Caí da panela, saí da panela e caí no fogo. Tendo a Cristo? Claro que pode, porque uma denominação não é o corpo inteiro. Ela é apenas uma organização. Primeiro que você está errado. O corpo de Cristo, cujo Cristo é a cabeça, é a igreja. Mas não é igreja templo. É igreja CPF, caramba. É tão difícil. É difícil. Não existe igreja templo. Existe igreja CPF. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É o diabo que habita. Todo templo que você vai, acha que está louvando para Deus e algo, não está. É para Satanás. Eu já fiz um vídeo completo mostrando. Deus não existe. Deus está dentro de você, dentro de mim. E agora vem a diferença que quase ninguém explica. Um pastor pode administrar um prédio, pode administrar uma instituição, pode administrar um CNPJ, pode administrar um templo feito de pedra. Mas a igreja de Cristo. Essa nunca foi propriedade de homem nenhum, porque a igreja que Jesus prometeu edificar, Mateus 16:18, não é feita de tijolos. Ela não tem placa, não tem denominação e não tem dono humano. Ela é formada por pessoas. Em Efésios 4:4 diz: há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Percebe? Paulo não falou de centenas de igrejas disputando membros, ele falou de um só corpo, uma só fé, um só Senhor. Essa é a igreja que Cristo vem buscar. É difícil, né? Inclusive, nessa fala desse pastor aí, que o pessoal acha que em Coríntios, 1 Coríntios, as pessoas queriam brigar, falando que eu sou de Paulo, eu sou da igreja de Paulo, eu sou não sei o que lá. Aí o que Paulo fala, ó. Deixa eu ver se eu achar. Meu irmão, que é de eu não vou achar aqui não. Onde fala assim, os membros estavam brigando, né? Cada um fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí Paulo falou assim, peraí, você é louco? Como assim uma é de Paulo, outra é de Apolo? Não, filho. Eu, como pregador, eu só semeio a palavra. Minha obrigação é semear a palavra. Mas quem dá o crescimento, quem vai colher, quem apara as arestas, é Cristo. Então não existe esse negócio que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não. Vocês são de Cristo. Não uma marca, numa placa, numa instituição, mas um povo que pertence a ele. Em Atos 20:28 diz: a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Quem derramou sangue foi Jesus. Pastor nenhum morreu na cruz. Pastor nenhum comprou a igreja. Pastor nenhum é dono das ovelhas. Alguns homens administram templos feitos de pedra, mas o único dono da igreja de Cristo continua sendo Jesus. Se você quer estudar a Bíblia pelo contexto, pela história e não apenas pela tradição, conheça a minha apostila A Verdade que Liberta da Religião. É só clicar no link que está na bio e no próximo vídeo. Sabe. Tá aí que eu tô te falando pra você. É isso. Então, meu filho, presta bem atenção. É quase que essa história de pastor. Eu amo meu pastor. Mas esquece isso, irmão. Esquece isso. Segundo Deus, todos nós somos iguais. Não existe pastor, nós somos iguais. Existe um pastor que é Deus, que é Jesus Cristo, o resto somos iguais. Não, mas eu preciso de um pastor assim. Não, então você vai lá em Apocalipse. Lê aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, versículo 4, 5. Tá aqui, ó.
Vem cá, vou te ensinar um segredinho que você não sabe. Vou te ensinar. Em nome de Jesus, você vai prestar atenção. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6 diz assim: é da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Com a morte de Cristo, Ele te fez rei e sacerdote. Você não precisa de um sacerdote, porque você é mais sacerdote do que o seu pastor, que tem um templo. Você aprendeu? Porque você, quando exerce o sacerdote dentro da sua casa, você é mais sacerdote do que o seu pastor, porque ele é ladrão e salteador. Ele não é pastor de ofício, ou melhor, ele é pastor de ofício, não de dom dado por Deus. Porque os pastores de dom dado por Deus não têm templos feitos por mãos humanas, que nós sabemos que o diabo está dentro dos templos. Então você vai ver alguém ensinando para você, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é Jesus, você é o sacerdote. Isso é um pastor verdadeiramente. Agora, se eu tenho um templo, faço você meu membro, se eu faço você membro da minha religião, da minha igreja, do meu templo, eu sou ladrão, eu estou roubando os membros de Cristo, as ovelhas de Cristo. Eu não posso ter ovelha, porque só existe um pastor que é dono das ovelhas, que é Jesus, que dá a vida pelas ovelhas, deu a vida pelas ovelhas. Você está entendendo? Então, preste atenção, você é um sacerdote. A minha obrigação como ter o dom de pastorear é ensinar isso para você. Você é um líder da sua casa, você é o sacerdote da sua casa. Você tem a obrigação de ensinar os seus filhos. Se eles quiserem obedecer, não é problema, é outro negócio. Sua obrigação é ensinar o caminho. Você pode ser um péssimo pai, um problema, ensina o caminho. Talvez você não siga o caminho, mas você tem a obrigação de ensinar o caminho pro seu filho. Por exemplo, se você vê seu filho caindo num buraco, você vai ensinar a verdade para ele? Se você é um noiado, um drogado, um cachaceiro, você vai querer que seu filho seja noiado, cachaceiro igual você? Não vai. Isso você está exercendo o sacerdócio na sua casa. Se você vê sua filha se prostituindo, você vai falar com ela, meu amor, faz isso não, isso é errado. Se você, como mãe, é uma prostituta, você vai querer que sua filha seja uma prostituta? Você vai falar com ela, filha, não faça isso. Aí a sua filha vai até jogar na sua cara, mãe, mas você é uma prostituta. Você vai falar, mas é errado, não faça. Se você é um noiado, pai, tá? Você vai falar, filho, não usa droga não. Aí ele vai falar, mas você é um noiado. Aí você vai falar com ele, não, mas eu não quero que você seja igual eu, porque eu quero que você seja melhor do que eu. Isso, amigo, você está exercendo o seu sacerdócio dentro da sua casa. Aprendeu?